Olá, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a competição no relacionamento e eu já peço para você curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e vamos pro vídeo. O tema de hoje é muito comum, mas não é normal dentro do relacionamento. Mas a gente precisa falar sobre isso porque são algumas coisas que acontecem e que geralmente dão problema dentro do casamento. E quando a gente fala de competição, a gente não fala só do âmbito financeiro. Tem várias áreas que essa competição ela pode entrar e ela pode destruir. E uma das primeiras áreas que a competição afeta é a área espiritual. Porque vamos lá, temos o casal e às vezes um tem ministério, um tem algum determinado cargo e o outro não tem. E quando esse casal se relaciona normalmente, sem esse sentimento de competição, de comparação, tá tudo certo. Um vai entender o cargo do outro e entender que o outro só não tem um ministério, um cargo. Mas quando existe essa competição, essa comparação, o que vai acontecer? A chance de quem tem cargo se achar superior e achar que o outro é inferior, ou vice-versa, é muito grande. E nós precisamos entender o seguinte: o fato de um ter cargo e o outro não significa que aquele que não tem cargo é menos amado por Deus. Porque às vezes é isso que acontece. O outro, ele acha que o fato dele ter cargo ou ministério é o que faz ele ser mais amado por Deus, porque ele está trabalhando para o Senhor. E isso não é verdade, porque o amor de Deus, ele foi nos dado antes mesmo da fundação do mundo. O Senhor já nos amava. Não é o fato de nós trabalharmos para Deus que vai fazer com que Ele nos ame mais ou menos. Ele já nos ama. Não é o fato de eu ter um cargo ou um ministério que vai fazer que eu ganhe um espaço no coração de Deus, porque esse espaço ele já existe. Então não é isso que vai fazer nós estarmos agradando mais a Deus ou obtermos mais o amor de Deus. E às vezes caímos nesse engano justamente porque crescemos achando que o amor é conquistado muitas das vezes pela nossa utilidade, por aquilo que fazemos, por aquilo que entregamos para o outro. E quando vamos a Deus, achamos que Ele trabalha da mesma forma, que Ele vai nos tratar da mesma forma. E na verdade é que tendo ministério, cargo ou não, o amor ele não vai ser diminuído, ele vai continuar o mesmo. O que muda é que vamos ter responsabilidades, porque quando temos cargo, ministério, somos cobrados por aquele cargo, por aquele papel que a gente executa. Mas se um dia eu não conseguir fazer aquilo mais para o Senhor, ou eu nunca tive esse cargo ou esse ministério, isso não quer dizer que eu vou ser menos abençoado e menos amado por Deus por conta disso, muito pelo contrário. Aquele que não tem cargo, ele vai ser abençoado e amado por Deus da mesma forma. O que muda é que ele só não tem aquelas mesmas responsabilidades daquele que tem cargo e ministério. Ele só não é tão cobrado. Só que quem tem esse sentimento de competição, ou ele vai se achar inferior porque ele não tem esse cargo e esse ministério, ou se ele tem, ele vai se achar superior àquele que não tem. E isso é uma vala que nós precisamos ter cuidado para não entrar. Porque a chance da gente julgar e machucar o outro é muito grande. Porque na maioria das vezes, o outro está satisfeito onde ele está. E aquele que geralmente tem, ele quer fazer o outro ter, e aquele que não tem, quer fazer o outro não ter, quando tem essa competição. Então precisa ter um equilíbrio, para cada um entender o espaço do outro, o lado do outro. Porque no casamento nós somos uma só carne. Não há separação. Para o Senhor ele nos olha como um. Só que aqui na terra somos seres individuais. E temos particularidades. Gostos diferentes. Formas de agir diferente. Modo de pensar diferente. A velocidade é diferente. Então precisamos ter cuidado com essa questão. E no âmbito ainda espiritual,
Quando existe essa competição, muitas das vezes até o fato do outro glorificar um pouco mais alto, com um pouco mais de intensidade, já começa a gerar um atrito com o outro, um sentimento ruim dentro do outro. E aí, temos que ter cuidado para não entrarmos num lugar de julgamento. Porque às vezes olhamos o outro glorificar um pouco mais alto, ou de uma forma mais intensa, ou de uma forma, às vezes, diferente da nossa. E julgamos que o outro está fazendo de forma exagerada, que não precisava daquilo. E aí, quando se tem esse sentimento, vamos olhar para o outro e achar que ele está fazendo aquilo para nos afetar. E na maioria das vezes não é nada daquilo, é só a forma daquela pessoa sentir. Eu vou dar um exemplo muito bobo, mas às vezes, por exemplo, tem alguém que fala em línguas e está sentindo a virtude de Deus e está sussurrando. E às vezes a gente escuta o sussurro, sente aquele poder do Espírito Santo através da pessoa, mas ela está sussurrando. Outros já são mais escandalosos. Eu já me encaixo na linha dos mais escandalosos. Mas de tanto viver algumas coisas, algumas experiências, ver muita coisa, o que eu entendi? Que cada um tem uma forma de glorificar, que cada um tem uma forma de sentir Deus. E as duas formas não são erradas. Porque até o fato de glorificarmos, a intensidade, o jeito, é Deus que coloca. Tem um servo de Deus que ele costuma dizer assim, e eu acho sensacional essa forma dele expressar. E ele diz o seguinte: quem nasceu para dar glória de elefante não vai dar glória de passarinho, e aquele que nasceu para dar glória de passarinho não vai conseguir dar glória de elefante. E é isso. E é isso que muitas das vezes temos que entender até dentro do relacionamento. Porque a forma do outro glorificar, muitas das vezes não é a nossa. Mas não quer dizer que está errado. E aí quando entra para o casamento, o que vai acontecer? Geralmente Deus vai colocar duas pessoas diferentes. O que é muito comum a gente ver? Um cônjuge é mais escandaloso, o outro é muito mais tranquilo. Dá glória mais alto, sente Deus de uma intensidade assim, numa intensidade diferente, numa velocidade diferente. E o outro é mais calmo, dá um glória mais baixo, é mais tranquilo, mas sente Deus da mesma forma, sente a virtude de Deus da mesma forma. E quando os dois estão no mesmo pensamento, no mesmo entendimento, e entende, e não existe essa competição, o que vai acontecer? O equilíbrio perfeito. Um vai entender as particularidades do outro e um não vai querer mudar o outro, porque às vezes é isso que dá atrito. É aquele que fala baixo querer que o outro fale extremamente baixo. E aquele que fala alto querer que o outro eleva o tom. E nós não conseguimos. Eu aprendi isso. Não adianta, gente. Aquele que nasceu para ser um pouco mais expansivo, para ser um pouco mais barulhento, ele não vai deixar de ser assim. Nem que você tentar, nem que você falar algo, ele não vai conseguir ser de outra forma. E da mesma forma, aquele que é mais quieto, aquele que é mais silencioso. E aí, quando entramos para dentro do casamento, temos que ter cuidado para não colocar uma medida no outro. Porque às vezes somos de uma forma e aí que achamos que aquela forma é a correta, é o padrão. E aí pegamos uma régua e aí, ao invés de aceitar o outro, pegamos essa régua para medir o outro, para querer diminuir o outro. E muitas das vezes o outro não suporta aquilo. Eu, por exemplo, às vezes eu olho alguém falando em línguas muito baixo, glorificando extremamente baixo. Antes eu julgava, mas hoje eu olho e eu falo assim, gente, a pessoa está sentindo Deus da mesma forma. Ela não vai conseguir ser do meu jeito. Da mesma forma que eu não vou conseguir ser do jeito dela. Porque a verdade é que eu já tentei glorificar um pouco mais baixo, ser uma pessoa menos expansiva. Mas sabe o que eu entendi? Que Deus me fez para ser dessa forma. Se você é mais calado, mais silencioso, mais quieto, sente Deus de uma forma que as pessoas não percebem, glória a Deus, é a forma que Deus te fez. E Ele te ama dessa forma. Mas se o outro é mais expansivo, fala mais alto, glorifica mais alto, sente Deus de uma forma diferente da sua, respeite. Respeite a particularidade do outro. Porque da mesma forma que você não consegue ser diferente, o outro também não consegue ser. E ainda que nós tentamos ser diferentes, isso não vai durar muito tempo. Porque aquilo não faz parte do nosso caráter.
daquilo que Deus fez nós para sermos. E quando olhamos para o outro e falamos que aquela forma é errada, é exagerada, já estamos julgando e já estamos indo contra a palavra, porque a palavra fala para não julgarmos uns aos outros. Mas quando entendemos o espaço do outro, nós crescemos em unidade, porque a intenção não é competir, não é apontar, é crescer junto. É aquele que fala mais baixo, talvez ficar daquela forma o resto da vida, mas talvez ele chegar um pouco perto daquele que fala mais alto e conseguir glorificar um pouco mais alto, e aquele que fala mais alto diminuir um pouco o tom. Mas nem sempre isso vai acontecer, porque às vezes até a forma do outro ser mais silencioso é Deus te mostrando aquilo que é diferente, te mostrando que você não é um padrão para ninguém. E muitas das vezes aquele que fala mais alto é para te mostrar que Deus não está dentro de uma caixinha, que Deus não trabalha da sua forma, que Deus trabalha de diversas formas. Então tudo para Deus é didático, Ele sempre vai nos ensinar alguma coisa. Cabe a nós termos humildade para aprender. Então espiritualmente, isso é muito grave, porque entramos num lugar de julgamento, onde apontamos o outro, onde julgamos a forma do outro glorificar, e precisamos ter cuidado, porque na maioria das vezes a pessoa está sentindo a presença de Deus, mas com o nosso julgamento errôneo. Nós julgamos, apontamos, e a chance de estarmos errados é muito grande. E as consequências elas vêm, gente. Isso fala de aceitar o outro e aceitar a forma que o outro é. E quando aceitamos o outro da forma que ele é, aí já não competimos, porque entendemos que o outro é daquela forma. E geralmente quando julgamos alguém e apontamos a forma com que o outro glorifica ou com que o outro age, na verdade está faltando amor. Porque quando a gente ama, a gente entende. Quando a gente ama, a gente suporta. Com amor a gente suporta. Com amor a gente entende, a gente tem empatia. Só tem empatia quem ama. Só entende o outro quem ama. Então, muitas das vezes, temos que ir lá em 1 Coríntios 13 e ler, e reler, e reler quantas vezes forem necessárias, até que aquele entendimento entre dentro do nosso coração. Porque, na verdade, parece que é só um julgamento. Tá aqui no superficial. Mas se a gente for entrar lá no profundo, na verdade o que falta é amor. Outra questão dentro do casamento também que geralmente gera competição é a questão do diálogo. Por quê? No diálogo, quando vamos para o cônjuge para levar uma questão, geralmente estamos insatisfeitos ou queremos resolver alguma coisa. Mas aí o que acontece? Quando você tem esse senso de competição, o que vai acontecer? Ao invés de tentar resolver o problema para melhorar o casamento, a pessoa ela já vai armada para se defender. E aí não é muito incomum o outro trazer uma questão e às vezes não ter uma boa comunicação, e o outro ele não tentar compreender, mas ele vem já para rebater. Ele vem já para se defender. Porque aquele que tem aquele senso de competição, ele vê tudo como crítica. Pode ser que o outro ele erra na forma de falar? Pode, mas quem tem um senso muito grande de competição, ele sempre vai enxergar o outro como alguém que está sempre ferindo. Como alguém que está sempre querendo ser superior. Mas muitas das vezes é uma percepção da própria pessoa. Nem sempre existe do outro lado. Porque não é comum a gente ver, muitas das vezes, um dos cônjuges quer resolver o problema, quer que o outro cresça, quer que o outro evolua, mas o outro está competindo o tempo todo. E é um inferno, porque um lado você quer o crescimento da pessoa, você quer que as coisas melhorem, no outro ele sempre está tentando fazer de uma forma com que ou ele cresça e você diminua, ou ele quer que você se sinta inferior, quer te colocar aqui embaixo, para que ele se sinta superior. E aí, a partir do momento que precisa dessa dinâmica, já está errado. E o casamento, quando a gente traz um diálogo, a gente traz um problema,
é uma questão para resolver para ambos os dois. É para melhorar o casamento. Se entramos num diálogo para ter razão, porque eu vou falar algo que eu sei que vai afetar, porque eu vou agir de determinada forma, porque eu tô certa, eu quero sair com razão, eu quero sair certa. Se nós entramos dentro do diálogo no casamento, já pensando que temos razão, que precisamos ter razão e que o outro precisa perder o argumento para que a gente possa ganhar, já está errado. O entendimento já está errado, porque muitas das vezes vamos precisar ceder. Vamos deixar a razão para o outro para que haja paz no casamento, para que haja um relacionamento saudável, do que ter razão. E há momentos que vamos ter razão e o outro, ele vai aceitar aquele lugar onde ele é o errado. E tá tudo bem. Nem sempre a gente vai estar certo e nem sempre a gente vai estar errado. E Deus é aquele que é o árbitro dos dois. É aquele que conhece os dois. E é aquele que vai corrigir cada um no particular. E ainda que a gente tenta se engrandecer diante do outro, às vezes Deus vai abater a gente na frente do outro, para a gente aprender que o relacionamento ele não se trata sobre nós, porque às vezes o nosso ego está muito elevado. Se trata de um conjunto. Outra questão também que traz muita competição é a área financeira. Aquele que tem um sentimento de competição muito grande, muitas das vezes ele não vai querer nem que o outro prospera, porque o fato do outro prosperar mostra uma realidade que ele nunca saiu. Ou se não, é aquele medo de ficar para trás. Se o outro crescer mais financeiramente, se o outro ganhar mais, se o outro receber um reconhecimento maior que o meu, isso quer dizer isso quer dizer que eu tenho menos valor. E isso não tem nada a ver. Se tem uma coisa que nós não entendemos é que toda vez que um cônjuge recebe um reconhecimento, isso não fala somente dele, isso fala de um todo, de nós. Toda vez que meu marido recebe um reconhecimento, isso fala do reconhecimento que nós recebemos. Eu me incluo nesse reconhecimento, porque nós somos um só. Deus não nos enxerga da mesma forma que nós enxergamos. Seres totalmente individuais, temos sim particularidades, mas ele nos enxerga como um todo. Então toda vez que ele reconhece um cônjuge, em outras palavras ele está dizendo, o reconhecimento é para os dois. Ainda que parece que é só um, teve contribuição do outro, o apoio do outro. Porque às vezes a esposa, ela está crescendo financeiramente, ela está prosperando na área profissional. E aí o que acontece? A maioria das vezes, o esposo alavancou, ele investiu, ele ajudou. Então o reconhecimento já não é mais só da esposa, é dos dois. E ainda que o outro não contribuiu financeiramente, mas ele apoiou, ele disse, vai, é isso mesmo, luta, vai atrás, estuda. Tá vendo como que Deus nos enxerga? É como um todo. E quando Deus ele reconhece um dos cônjuges, ele não está dizendo assim, para o outro cônjuge, você é inferior a ele, eu amo mais do que a você. Não, Deus está levando os dois. E quando Deus traz uma prosperidade financeira para um cônjuge, na verdade ele está trazendo para os dois. Por isso que temos que ter prazer na prosperidade do outro. Porque eu entendo, se Deus abençoar financeiramente meu esposo, automaticamente eu vou ser abençoada. Eu vou receber desse recurso. Eu vou viver essa prosperidade. Eu também vou usufruir desse dinheiro. E se for o contrário de Deus me prosperar, através da minha profissão, não é só eu que vou usufruir, não é só eu que vou ter bens. Meu esposo também vai usufruir, ele também vai receber, ele também vai aproveitar desse dinheiro. E aí, quando entendemos por esse olhar de Deus, saímos desse lugar de competição, porque aí vemos que nós que estamos falhando com esse olhar, com essa forma de pensar. E essa questão da competição, ela machuca muito o relacionamento. Ela vai desgastando demais. Porque é um lugar onde o outro sempre está tentando ser melhor. E é cansativo. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta. Porque às vezes um dos cônjuges se arruma mais.
E nem sempre é para aparecer, é para chamar atenção. Na maioria das vezes o Espírito Santo está ali pelejando com aquela pessoa, se arruma. Seu esposo precisa te ver bonita. E às vezes fala pro esposo, não fica dessa forma, para de ser desleixado, se cuida, você tem uma esposa, você tem alguém que precisa olhar para você e te desejar. E a pessoa tá lutando, tá se esforçando para se arrumar, para estar sempre bonita, porque o próprio Espírito Santo tá cobrando e tá pedindo. E muitas das vezes o outro acha que o outro tá fazendo isso para chamar atenção ou para aparecer, e na verdade o outro tá lutando com aquilo o tempo todo, porque nem ele mesmo queria se arrumar daquela forma, nem ele mesmo queria se vestir daquela forma. Mas o Espírito Santo tá tratando, tá ensinando aquela pessoa. E aí, quando temos esse senso de competição, vamos olhar para o outro e falar, não, tá querendo só aparecer. Só que aí já caímos no pecado do julgamento, já julgamos. E a chance, novamente, de estarmos errados, muitas das vezes é de 99%. Nem sempre a nossa percepção é a realidade. Não é uma verdade absoluta. Então, precisamos ter cuidado para não cairmos nesse lugar. Porque, novamente, só entende a dor do outro quem está no lugar dele. Por isso que muitas das vezes Deus vai nos permitir passar por aquilo para entendermos. E aí vamos olhar para trás e vai falar assim, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Eu julguei aquela pessoa. E hoje eu estou no mesmo lugar dela e eu percebo que as coisas não eram como eu pensava. Então cuidemos do nosso julgamento. Cuidemos desse lugar de competição. Deus não nos colocou dentro de um casamento para competir. Um casal que ele está unido, que ele não compete. Ele cria uma família estruturada, filhos estruturados. Porque já não se trata mais de um ter razão. É um corrigindo o outro, mas o outro apoiando. E não tentando ser maior. Testando quem tem mais autoridade. Não, mas quando estamos nesse lugar de comunhão e não de competição, ajudamos o outro. Porque muitas das vezes o outro tem dificuldade. Muitas das vezes um tem mais autoridade com os filhos e o outro não tem tanta autoridade assim. E aí, ao invés de competir, olha, a pessoa me obedece mais, se vira aí. Não! O que eu posso fazer para ajudar? Se eu preciso ser mais firme com o meu filho, com a minha filha, para que respeite meu cônjuge, eu vou ser firme, porque eu não compito. A minha intenção é o crescimento da minha família, da minha casa. Então eu quero que os meus filhos respeitem o meu cônjuge, e não que eles me veem de uma forma superior. Não, tem que estar todo mundo no mesmo nível, da mesma forma que eu quero que me respeite, eu quero que respeitem a minha esposa, eu quero que respeite o meu esposo. Então, aquilo que eu precisar ajudar, eu vou ajudar. Porque eu quero o crescimento da minha filha, eu não quero crescer em cima disso. Porque quando estamos nesse lugar de competição, muitas das vezes passamos em cima do outro. E aí, daqui a pouco, o outro já nem serve mais. E não podemos basear nossa vida no relacionamento das outras pessoas, na vida das outras pessoas. Tem situações onde um cônjuge vai crescer e vai abandonar? Tem! Onde a mulher vai ficar mais bonita e vai deixar o esposo? Claro que tem! Até no meio cristão tem. Mas nós não podemos basear o nosso relacionamento no relacionamento de outras pessoas, porque já vamos estar julgando. Porque se olhamos o outro se arrumar mais, ou investir mais em si e na sua carreira, e acharmos que o outro vai fazer isso conosco, já estamos julgando. Porque, na verdade, talvez dentro do coração daquela pessoa, na maioria das vezes, ela quer crescer, ela quer prosperar, ela quer evoluir para ajudar a si e as outras pessoas. Então, precisamos ter cuidado com esse julgamento, porque a competição ela vai puxando outras questões. A palavra de Deus diz que um abismo puxa outro abismo. Começa com a competição. Daqui a pouco aí daqui a pouco vem o ciúme, a inveja, aí daqui a pouco já quer prejudicar o coleguinha, aí daqui a pouco já quer prejudicar o esposo, a esposa.
Então precisamos ter cuidado, porque um abismo chama outro abismo, mas coisas boas chamam outras coisas boas. Fuja desse lugar de competição, porque o Senhor não nos colocou dentro de um matrimônio para que nós ficamos degladiando com o outro o tempo todo. Estamos juntos para crescer, entendendo que temos particularidades, entendendo que eu vou aprender muito com meu esposo da forma dele, com as experiências dele, mas eu preciso ter humildade para aprender com ele, porque se eu olhar para ele e falar, não, eu já sei isso daí, eu não vou aprender, eu vou continuar estagnado e a gente não sabe tudo. E da mesma forma, se meu esposo não ter humildade para aprender comigo, com as minhas experiências, com as coisas que eu vivi, com as coisas que eu estudei, ele também não vai crescer por pura ignorância. Tem coisas que o cônjuge não vai aprender conosco. Tem coisas que ele vai ter uma certa resistência de aprender conosco, porque às vezes ele vai se sentir inferior. Mas você como esposo, tem condição de colocar o joelho no chão e orar? E pedir para que o entendimento chegue, para que a sabedoria chegue, ainda que não seja por você? Porque às vezes queremos que o outro aprenda, queremos que o outro cresça, mas queremos que aquele entendimento e aquele aprendizado passe pelas nossas mãos e muitas das vezes não vai passar. Mas uma pergunta que o Espírito Santo traz: se o seu esposo, se a sua esposa ficar do jeito que você quer, chegar no nível que você quer, ainda que não seja pelas suas mãos, pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento, pelo seu conselho, você está feliz? Se você está feliz, então entenda que muitas das vezes você não vai poder falar. É colocar o joelho no chão e falar: Senhor, abençoa a mente do meu esposo, abre o entendimento dele, coloca pessoas na vida dele para ensinar aquilo que eu não consigo ensinar, para ele aprender e crescer nas áreas que eu não consigo fazer ele crescer. E sempre olhar com aquele olhar de responsabilidade. O que eu posso aprender com o meu cônjuge? E se dá espaço para aprender com esse cônjuge, porque temos muito a aprender um com o outro. Eu falo que eu tenho muito a aprender com meu esposo. Ele tem uma história de vida, uma questão espiritual totalmente diferente da minha. Eu sempre gosto de sentar para ouvir, porque sempre saem coisas interessantes e uma coisa complementa a outra. Deus nos colocou no casamento para complementar. São duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com pensamentos diferentes, que ao se juntar vão complementar o outro. Então, ainda que os ministérios sejam particulares, eles vão ajudar um no outro, se tivermos sabedoria. Porque foi para isso que Deus nos colocou. Não para dividir o propósito, mas para juntar o propósito e que ele cresça, que ele expanda e que ele chegue nos filhos. Porque no final das contas, aqueles que são mais beneficiados são os filhos. Um casal unido que não compete, ele cresce mais e os filhos são saudáveis. E são futuros esposos e esposas muito melhores do que nós fomos. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Deixa sua curtida, se inscreve, deixa um comentário aqui pra mim. Diga se você concorda ou não concorda, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um beijo para todos vocês.